Você já sentiu que precisava mudar tudo, empacotar as malas e simplesmente ir embora? Que o ambiente ao seu redor ficou pesado demais, cheio de inveja e olhares tortos? Jacó sentiu exatamente isso. Viver na casa de Labão, seu sogro, tinha se tornado insustentável. Onde antes havia sorrisos, agora só restava o silêncio cortante. Foi nesse momento que a voz de Deus ecoou: Volte para a terra dos seus pais. Eu estarei com você. Quando Deus fala, meu amigo, até a bagagem mais pesada ganha um novo propósito. Jacó não perdeu tempo. Ele foi ao campo e chamou suas esposas, Lia e Raquel. Elas, mais do que ninguém, sabiam como era viver sob o controle opressor do pai. E a resposta delas foi imediata e unânime: faça tudo o que Deus te mandou. Naquela mesma noite, sob o manto da escuridão, a grande família de Jacó partiu às escondidas. O vento que soprava trazia o cheiro de liberdade, mas também carregava a tensão do perigo, a possibilidade de serem descobertos. Enquanto arrumava suas coisas, Raquel, em silêncio, fez algo que marcaria essa jornada. Ela pegou os ídolos domésticos de seu pai, talvez como uma lembrança de casa, um amuleto, ou talvez como um símbolo de algo que ela ainda precisava deixar para trás, uma dependência que ainda não tinha sido quebrada. E como era de se esperar, Labão descobriu a fuga. Furioso, ele partiu em uma perseguição implacável que durou 7 longos dias. A poeira subia nas colinas de Gileade, anunciando o confronto iminente. Mas Deus, que guia os seus, age até nos sonhos. Na noite anterior ao encontro, ele apareceu a Labão e disse: Cuidado, não diga a Jacó nem bem nem mal. A intervenção divina mudou tudo. Quando finalmente se encontraram, o clima era tenso. Labão acusou Jacó, revirou todo o acampamento em busca dos seus ídolos, mas não encontrou nada. Raquel, astutamente, os havia escondido debaixo do assento do seu camelo. No fim, entre mágoas e um cansaço profundo, eles fizeram um pacto. Ergueram um monte de pedras como testemunha e chamaram o lugar de Mispa, que significa vigia. Era como se dissessem: que o Senhor observe entre nós quando estivermos separados um do outro. Às vezes, a paz não vem com um abraço, mas com o estabelecimento de limites claros. Com essa fronteira estabelecida, Jacó seguiu viagem. Mas a estrada da vida raramente é uma linha reta e tranquila. Uma nova tensão surgiu no horizonte, e essa era ainda mais antiga e profunda. Uma mensagem chegou. Esaú, o irmão que ele havia enganado anos atrás, estava vindo ao seu encontro. E não vinha sozinho. Trazia consigo 400 homens. O medo gelou o peito de Jacó. O passado batia à sua porta com a força de um exército. Naquele desespero, Jacó fez o que sabia fazer de melhor. Ele orou, ele clamou, lembrou a Deus de suas próprias promessas. Senhor, tu mesmo me disseste: voltarei para a minha terra e te farei bem. Depois de orar, ele agiu. Dividiu seu acampamento em 2 grupos, para que, se um fosse atacado, o outro pudesse escapar. Preparou presentes generosos, rebanhos e mais rebanhos, e os enviou em ondas, na esperança de acalmar o coração do irmão. Naquela noite, às margens do rio Jaboque, Jacó enviou sua família para o outro lado e ficou completamente só. A lua se refletia nas águas escuras, e o silêncio era preenchido apenas por suas angústias. Foi então que um homem misterioso apareceu. E uma luta começou. Não era uma briga qualquer. Era corpo contra corpo, mas também alma contra passado. Homem contra Deus. Eles lutaram a noite inteira, até o raiar do dia. Quando o homem viu que não prevalecia, tocou na coxa de Jacó, deslocando-a. A dor foi aguda, lancinante, mas Jacó, mesmo ferido, não soltou. Agarrado ao seu oponente, ele disse com a força que lhe restava: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Naquele momento de dor e persistência, ele recebeu um novo nome. De Jacó, o enganador, o que agarra o calcanhar, ele se tornou Israel.
aquele que luta com Deus e prevalece. O sol nasceu, e Jacó atravessou o rio. Ele mancava, a dor era real, mas ele caminhava. Ferido, sim, mas abençoado. Marcado para sempre, mas completamente transformado. A ferida não era um sinal de derrota, mas a marca da sua identidade, a lembrança de seu encontro transformador com Deus. O medo de Esaú deu lugar a uma nova força que vinha de sua luta com o divino, e então o encontro temido aconteceu. Jacó se aproximou e humildemente curvou-se 7 vezes diante de Esaú. Mas antes que pudesse completar o gesto, Esaú correu em sua direção, não com uma espada, mas com um abraço. Os 2 irmãos choraram juntos. Anos de amargura, medo e ressentimento se dissolveram naquelas lágrimas. A paz foi selada, os presentes foram aceitos e a reconciliação foi completa. Cada um seguiu seu caminho, em paz. Esaú voltou para Seir, e Jacó seguiu para Sucote. Lá, a primeira coisa que ele fez foi construir um altar e declarou: Deus, o Deus de Israel. A reconciliação com o irmão se transformou em um ato profundo de gratidão a Deus. Mas, como sabemos, a jornada da vida é feita de altos e baixos, e nem toda paz dura para sempre. A família se estabeleceu em Siquém, e a tragédia bateu à porta de uma forma terrível. Diná, a única filha de Jacó, saiu para conhecer as moças daquela terra e foi violentada por Siquém, o filho do líder local. A dor e a indignação tomaram conta dos seus irmãos. O que se seguiu foi um plano de vingança disfarçado de acordo. Eles exigiram que todos os homens da cidade fossem circuncidados para que o casamento entre Siquém e Diná pudesse acontecer. No terceiro dia, quando os homens da cidade estavam mais vulneráveis e com dor, Simeão e Levi, movidos por uma fúria cega, atacaram a cidade e mataram todos os homens. Os outros irmãos saquearam tudo. Jacó ficou horrorizado. Ele disse: Vocês me trouxeram problemas, me puseram em perigo nesta terra. Mas a resposta dos filhos foi um grito de dor. Ele deveria tratar nossa irmã como se fosse uma coisa qualquer? A dor deles era justa, mas a ira tomou o controle, e a busca por justiça se transformou em um massacre brutal, manchando o nome da família. É nesse ponto de crise, de vergonha e de dor que Deus intervém novamente. Ele chama Jacó e diz: Suba a Betel, construa ali um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Betel significa casa de Deus. Era um chamado para voltar ao início, ao lugar da promessa. Jacó entendeu o recado. Era hora de limpar a casa, de se purificar de verdade. Ele ordenou à sua família: Livrem-se dos deuses estranhos que estão com vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Eles entregaram todos os ídolos, incluindo provavelmente aqueles que Raquel havia roubado, e Jacó os enterrou debaixo de um grande carvalho. Foi um ato simbólico de enterrar o passado, de deixar para trás tudo o que os afastava de Deus. E com essa atitude, um temor de Deus caiu sobre as cidades vizinhas e ninguém ousou persegui-los. O caminho estava protegido. Em Betel, o altar foi erguido. E ali, Deus apareceu a Jacó mais uma vez, reafirmando sua identidade e sua promessa. Seu nome é Israel. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Farei de você uma nação e uma assembleia de povos. O caminho estava sendo restaurado, mas a estrada da vida ainda reservava lágrimas. Débora, a mulher que cuidou de Rebeca, a mãe de Jacó, morreu e foi sepultada. Logo depois, a dor mais profunda. Raquel, o grande amor de sua vida, entrou em trabalho de parto. Em meio a uma dor terrível, ela deu à luz um filho, a quem chamou de Benoni, filho da minha dor. Mas Jacó o renomeou para Benjamim, filho da minha destra, o filho da força. Jacó enterrou o amor de sua vida à beira do caminho, mas carregou em seus braços o fruto da promessa. As feridas continuaram. Ruben, seu filho primogênito, desonrou o pai ao se deitar com Bila, concubina de Jacó. E por fim, o ciclo de uma geração se fechou com a morte de Isaque. Jacó e Esaú,
Os irmãos que um dia foram separados pela rivalidade se uniram para sepultar o pai, lado a lado, diante da eternidade. Essa jornada, de Gênesis 31 a 35, é um retrato poderoso da vida com Deus. É uma história de fugas, lutas, perdas, reencontros e, acima de tudo, de um Deus que guia, protege e transforma até nas transições mais dolorosas. Ele nos ensina sobre limites, nos confronta em nossas lutas e sempre, sempre nos chama de volta para Betel, o lugar dos recomeços. Às vezes, é somente depois de atravessar o caos que a gente entende. Deus nunca cancela a nossa trajetória, Ele transforma o nosso caminho. E Ele nunca deixou de estar na rota. Se essa história poderosa falou com você e tocou seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo qual parte mais te marcou. E claro, compartilhe com alguém que talvez esteja precisando lembrar que Deus é o mestre dos recomeços e que Ele ainda guia nossas vidas, mesmo quando tudo parece fora de controle. Cada gesto seu nos ajuda a levar essa mensagem de esperança a mais e mais pessoas. Muito obrigado por assistir e até a próxima!